Continuando com a nossa série de tutoriais, nesse tutorial veremos o sistema de respawn. Bem simples aqui. Então, qual que é a ideia do sistema de respawn? Às vezes o nosso jogo tem vários inimigos na tela. Por exemplo, eu posso ter um punhado de inimigos aqui, outro punhado aqui, outro punhado aqui, outro punhado acolá. Então, para evitar que todos esses inimigos e os seus scripts sejam processados ao mesmo tempo, a gente cria um sistema de respawn que faz com que, se o jogador não está perto do inimigo, esse inimigo seja removido do jogo. E quando o jogador se aproxima da área onde que está o inimigo, o sistema cria um inimigo lá para a gente. A gente vê isso em vários jogos, desde os jogos mais antigos até o mais moderno. É uma técnica que serve para economizar aí processamento, deixar o jogo mais rápido. Porque não é necessário ter todos os inimigos no cenário aí, em vários casos. Então, como que a gente faz isso? Agora vamos pôr a mão na massa. E lembrando que às vezes eu falo assim o nome em inglês assim meio errado, mas não se prendam a esses detalhes não. Por exemplo, eu falei Cooper no outro tutorial, o certo é Copper. E eu falei Policy, o certo é Police. Então, às vezes eu faço essas confusões, mas é que é normal. Várias pessoas, por exemplo, falam HTML em vez de HTML, ou PHP em vez de PHP. Então, vamos continuar aqui focando no que é importante no nosso tutorial. Então, eu tenho aqui esse meu inimigo aqui, que ele é um prefab, Copper. E o que eu quero agora? Eu quero criar o sistema de respawn. Então, eu venho aqui, create, na verdade eu venho aqui, game object, create empty. Eu vou criar aqui um game object vazio. O que esse game object vazio vai fazer? Ele vai ter um script que é o Copper spawn. Deixa eu ver. Spawn. Na verdade é o enemy respawn. Deixa eu só confirmar aqui. É o enemy respawn. Então eu pego esse script e arrasto ali naquele game object vazio. Mudo esse nome aqui desse objeto para Copper respawn. Respawn. E a ideia é fazer com que esse game object vazio aqui, ele crie um inimigo aqui nesse nosso cenário quando o lerps está perto. Está próximo aqui dessa área, ele vai criar um inimigo. Para isso, esse script tem aqui algumas variáveis aqui que ele precisa do prefab do inimigo que a gente quer que ele crie. Então a gente vai pegar esse Copper aqui e clicar em arrastar lá. Spawn range, a gente vai colocar aqui 65, que é o sistema de unidades do Unity. Seria como se fosse 65 metros assim na vida real. E também a gente precisa aqui de um gizmo name. Eu vou colocar aqui Copper com 2 P's. Copper. Então, deixa eu ver aqui se está tudo certo. Eu acho que sim. Deixa eu só confirmar aqui. Ver se The Copper Respawn. Então, eu vou clicar aqui em Play e vamos testar isso. Então, a gente vê que ele faz ali que ele cria um outro inimigo na tela onde que estava aquele ponto. E se eu afastar aqui dessa área, deixa eu tentar aqui chegar numa outra área do jogo e voltar aqui na minha tela de editor, vamos ver se aqui já está uma distância suficiente, ainda não. Vou continuar me afastando. Então eu tenho que chegar aqui numa área longe ali daquela... Olha lá,
agora ele tirou aquele segundo inimigo que estava aqui. Então isso faz com que a gente tenha menos processamento aqui no nosso jogo. Então a gente vê que esse sistema aqui está funcionando. Ele tem aqui o script, tá? E vejam aqui que ele tem uma bolinha azul aqui, alguns círculos aqui azul ao redor dele. Isso aqui é feito através... Vamos só analisar aqui o script, então. Ele tem um método chamado onDrawGizmo. Deixa eu só ver aqui, abrir aqui para vocês. É um script... Analisando esse script aqui do enemy respawn, a gente vê aqui que ele tem algumas variáveis, a distância, o gizmo name e o prefab do inimigo. Ele tem algumas variáveis privadas. Aqui no método start ele apenas procura o objeto player no cenário e associa a variável player, para não precisar fazer isso no método update, porque isso só precisa ser feito uma vez aqui no nosso script de respawn. No método update ele vai verificar se o player está dentro da distância. Se o player está dentro da distância, ele verifica se existe um inimigo no cenário. Se não existe um inimigo e o player estava fora do cenário, acabou da área, ele acabou de entrar, ele instancia um inimigo no cenário e muda ali a variável was outside, ou seja, estava fora, então é falso, porque agora ele está dentro. Se o player estava dentro e foi para fora da área e o inimigo está ali no nosso cenário, então ele destrói o inimigo. Esse script tem mais dois métodos aqui. Um é o onDrawGizmos. Isso é chamado no editor mesmo para mostrar ali para a gente uns ícones na nossa tela do editor para facilitar identificar onde que está esse nosso GameObject. A gente vê que neste caso está bugado. Por quê? Eu tenho aqui o GameObject e se eu não tenho ele selecionado, não aparece nada. E eu vi lá no fórum do Unity, parece que tem alguns bugs com esse método drawIcon e parece que esse é o nosso caso. Porém, ele tem um outro método aqui que é onDrawGizmoSelected. Eu estava falando desse onDrawIcon, parece que ele está com problema nesse método. Mas nesse outro aqui, onDrawGizmoSelected, ele chama aqui uma função drawWireSphere. Então esse método ele é chamado quando a gente tem o GameObject selecionado. Eu venho aqui, seleciono o GameObject e a gente vê que tem aqui uma esfera aqui, algumas linhas azul ao redor mostrando a área que se o lerps entrar, esse sistema de respawn vai criar um inimigo aí no nosso cenário. Então esse sistema aí é feito por esse script, é uma coisa bem simples. A gente acabou de criar um prefab aqui para esse Cooper Respawn e parece que essa variável aqui está sendo associada apenas a essa instância. Eu quero que seja para o nosso prefab aqui. Então eu vou tentar associar essa variável. Parece que eu não posso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar. GameObject. Esse aqui. Então eu posso. Esse aqui eu vou então deletar esse Cooper Respawn. Vou colocar aqui um novo na nossa cena. Ele está lá. Deixa eu só fazer um teste novamente aqui. Então tem lá os dois inimigos. Eu vou deletar este inimigo que está aqui, que eu havia colocado no início. Vou salvar. A gente vê que o sistema de respawn ainda está funcionando. E o que eu vou fazer agora
é colocar alguns inimigos na nossa cena aqui. Mas para isso eu vou criar um GameObject que será aí um container para esses inimigos. Então eu vou colocar assim o nome desse GameObject vazio de enemies. E eu vou clicar e arrastar aqui esse Cooper Respawn. Eu vou começar a colocar aqui uns inimigos no nosso cenário. Então Ctrl+C, Ctrl+V, seguro Ctrl+Shift para acionar o sistema de snapping. Coloco um outro inimigo ali. Ctrl+C, Ctrl+V, coloco um outro inimigo ali. Vejo que ele está ali. Se eu clicar nessa pasta aqui de inimigos, como que a gente pode chamar isso, ou nesse container, a gente vê que são desenhados aqui no editor várias esferas. Então esse método onDrawGizmoSelected, ele funciona quando o objeto pai está selecionado. Para todos os objetos filhos ele chama essa função onDrawGizmoSelect. Por isso que a gente vê aqui no cenário todas as áreas aqui. Então se o LURPS está mais ou menos aqui, né, dentro dessa área, vai aparecer o inimigo aqui. Porém esse aqui não vai ficar aparecendo no cenário, nem esse aqui. Se ele estiver aqui mais ou menos no meio, entre esses dois, vai ficar esses dois inimigos aqui no nosso jogo. Então pessoal, esse tutorial era só isso. E eu vejo vocês no próximo tutorial.